realmente foram os resultados. Aliás, nós somos jovens e nas nossas sociedades geralmente nós ensinam-nos a escutar os mais velhos. O presidente Chissano apareceu tanto recentemente na mídia e ele deu uma entrevista e ele disse que é preciso respeitar a vontade do povo. E nós, como jovens, realmente temos que levar isto, temos que acatar, não é? Os órgãos eleitorais também deviam levar em consideração, tanto estes argumentos, estes conselhos e, portanto, a restabelecer aquilo que é a verdade eleitoral através da transparência. Novamente a este ponto em debate. Boa noite, seja bem-vindo. Lutar com alguém 3, 4, 5 vezes e a perder, volto ao treino, vou lutar com a pessoa, perco de novo a luta, volto ao treino. Tenho que notar que o que realmente está a acontecer, né? Então, com isto quero dizer, os jovens se estão revoltados, os jovens se estão a andar de um lado para outro, é porque eles sabem realmente quem votaram, é porque eles sabem quem que deve os governar. Então, essa vontade nós temos que respeitar. O que é a democracia, afinal de contas? A democracia é respeitar a vontade do povo. Mas aqui no meu país, não estamos a ver esse respeito. O que está a falhar para não termos esse respeito? O que está a falhar para não resolvermos os problemas do povo? O nosso governo é capaz de solucionar esses problemas. Então, por que deixar os jovens girar todo o santo dia? Por que marchar o nosso país enquanto temos capacidade de resolver? Isso está a mostrar uma incapacidade por parte do nosso governo. E como olha para esta anulação dos resultados em Camfumo e Caxamanculo aqui na cidade de Maputo? Poderá, de alguma forma, criar ou trazer esta verdade eleitoral aqui no município de Maputo? Muito bem. Eu acho que é uma forma de levar o povo, de levar a população a mostrar a realidade. Mas, para se mostrar essa realidade, é preciso, primeiro, que haja sinceridade, que haja transparência. Muito obrigado, ilustre. Há mais alguém que queira interagir aí na plateia? Boa noite, seu nome e sua contribuição. Boa noite, gostaria de dirigir essa saudação aos ilustres e aos telespectadores. Respondo pelo nome de Xavier Elias Comar. E se estivermos a falar sobre eleições, devemos ver primeiro a democracia. A democracia é o jogo de poder onde é necessário respeitar as decisões do povo. E quanto aos resultados, quanto aos momentos que estamos a viver, eu vejo uma incapacidade do nosso país. Primeiro, é uma vergonha como uma instituição que tem uma Constituição, mas não respeita. Então, de um modo geral, esses resultados de manifestações é o meu ponto de vista. E esta situação não poderá levar-nos a uma possível guerra? Estamos a falar aqui de um partido que contesta resultados e outro partido diz que venceu. Não poderá nos levar aqui a uma possível guerra ou um conflito? Poderia levar se os nossos governantes, os nossos superiores, não derem uma solução. Porque estamos em um momento em que as pessoas não se consciencializam. Por quê? Porque estão agitadas. Outras pessoas vão às manifestações por serem ditas, vamos. Outras pessoas vão porque querem resgatar o que é a verdade. Então, pode surgir uma guerra se os nossos superiores não quererem cooperarem com o povo, porque o povo quer resgatar o que é a verdade em que fizemos. Exato. Sim. Muitíssimo obrigado. É muito importante para o povo moçambicano, para os nossos dirigentes, é que Moçambique é um Estado soberano, é um Estado democrático. Quando dissemos que é soberano, dissemos que a soberania reside no povo. Exato. Democrático também, exatamente, é onde surge esta própria soberania. O governo ele é elegido através de um processo que é sufrágio universal, que é através do voto, eleições, etc. Mas, se formos a pensar, um povo não precisa de um governo para ser um povo, mas um governo precisa de um povo para dirigir. Então, é importante nós reconhecermos aquele que nos coloca lá para podermos dirigir. E outra coisa que eu queria deixar bem claro é que neste processo todo, eu
pude perceber até o fundo que há muita guerra de narrativa. Estás a vender narrativas que praticamente está a confundir as pessoas. Não é? Por exemplo, na cidade da Beira, há um relato, neste caso, os resultados indicam para a vitória do movimento democrático de Moçambique, mas ainda ontem, ou se não estiver a falar, ontem ou antes de ontem, a Frelimo saiu à rua para celebrar a vitória. Neste caso, o MDM diz que venceu e a Frelimo também diz que venceu. Isso acontece em grande parte dos municípios do país. E não só, como pode observar, é isso que eu estou a chamar a atenção. Né? Eu gostaria que o povo moçambicano pudesse, porque eu vejo muitos jovens, sobretudo, que estão com vontade de participar no processo eleitoral, acho que essa vontade está sob efeito de adrenalina. Exato. Não estão a conseguir se controlar, sabes? Eu vou deixar uma coisa muito bem clara. Esses dirigentes que a gente está a escolher, eles já têm a vida dele feito. A gente sai nas ruas, inalamos gás lacrimogêneo, saímos às ruas. Ok, é uma manifestação pacífica, sim, mas primeiro devemos colocar a nossa consciência no lugar. Estamos a exigir o nosso direito. A primeira coisa que eu acho, quando há um problema, o que se faz? Primeiro, existem órgãos competentes. Entre eles, está a surgir um barulho. Iam para lá, sentavam. O que está a acontecer? Está presente. Ao se restabelecer esta verdade, e caso, portanto, suba ao poder, esses cabeças de listas ou estes partidos, portanto, que o povo está a eleger, tem que realmente cumprir, com aquilo que tanto eram as suas promessas, porque o que acontece é que muitas das vezes, no período das eleições, das campanhas, os partidos aparecem com discursos muito bonitos, discursos que tocam os jovens e tudo mais, e eles acabam votando em massa para este partido, mas depois, quando eles chegam ao poder, estes jovens praticamente caem no esquecimento. Exato. Aquela alternativa que é mais viável para resolver um determinado problema. Mas, pelo que percebo, as alternativas, os danos colaterais, estão a ser maiores do que deveria ser no seu verdadeiro sentido desse processo todo de sufrágio universal. Já, essas são eleições municipais. E como vão ser as presidenciais? Eu queria fazer-lhe esta questão, não é? Se isto termina assim, como é que fica o próximo ano? É um verdadeiro caos. Vai ser um verdadeiro caos. Porque, veja só, este é o momento de nós produzirmos. Estamos a falar, devemos produzir para a nossa economia, devemos produzir para podermos consumir. Mas esse tempo que nós devemos levar tempo a produzir, estamos a levar esse tempo para ir às ruas manifestar. Eu acredito que cada candidato tem sua equipe de trabalho. Será que já esgotaram os recursos desses dois candidatos sentarem, seguir as outras entidades para a comunidade internacional? Já esgotaram para vir levar o povo, levar filho de alguém, pois estão a surgir mortes agora, é a coisa mais triste que está acontecendo. Mas nós, desculpa, Custódio, mas nós conversamos aqui que, portanto, este povo, portanto, não encontra uma outra forma, não é? Porque a primeira forma do povo demonstrar, portanto, o seu poder é indo votar. O povo foi votar, escolheu, portanto, o seu representante. O que acontece é que o povo, sentindo-se, portanto, de certa forma injustiçado, não é? Não vendo a transparência, portanto, dos órgãos eleitorais, acaba, portanto, optando por esta via de ir às ruas, portanto, para poder manifestar. Estamos em altura de querer ter a veracidade das coisas. Nós estamos aqui a dizer que o partido no poder é o partido Y, mas nós, como jovens, nós queremos a mudança das coisas. E as mudanças não estão sendo lá mostradas. Alguém vem e me diz que não, eu vou mudar aquilo. É como se fosse alguém que chega para paquerar uma moça. Vem com variedade de mentiras. Eu posso assim dizer, vem com variedade de mentiras. Não, porque vou fazer aquilo e aquilo, mas não faz nada. Nós, como jovens, nós só queremos a mudança das coisas. Não, aqui podemos dizer que não, o partido X, Y vai mudar. Não, mas o jovem diz o seguinte: quero com que meu voto seja justificável. Quem vai justificar o voto do jovem? Está aí as comissões, a CNE, a STAI, a nos enganar nós como jovem. Nós queremos bem-estar para Moçambique. Nós queremos viver em prol do crescer de Moçambique. Discutimos sempre sobre o investimento. Quem há de vir investir com essas todas as extensões? Exato. Quem há de vir investir aqui?
sabendo que não, em Moçambique não há clareza das coisas. Quem há de vir investir aqui? Eu não sei se é um medo de colocar-se na oposição, mas eu penso que é a altura de se colocar na oposição, sim. Obrigado, Ilustre. Vamos dar o tempo. Boa noite. Sim, boa noite mais uma vez. É complicado, né? É complicado, mas nós somos capazes de trazermos o nosso ponto de vista, né? É assim, na Terra, em alguns momentos nós temos que reparar numa perspectiva que não, aquele aí já tem o lugar reservado no inferno. Exatamente. Nós temos que reparar nessa perspectiva. Exatamente. O processo eleitoral, os candidatos tiveram resultados preliminares. E nesses resultados preliminares, eles estavam mais que confiantes que por mais que o carro venha com velocidade de 360 km por hora, aqui já não vai me alcançar. Mas no piscar de olho, ouvir que aquele carro, aquele Land Cruiser que vinha com 360 km por hora, triplicou a velocidade e te atropelou, conseguiu vencer alguma coisa. Conseguiu vencer a vitória. Então, isso de certa maneira traz discrepância, isso de certa maneira traz desconfiança. Que velocidade que esse Land Cruiser levou para te alcançar dessa natureza? Porque os resultados, pelo visto, alteraram no piscar de olho. Exato. Em fração de segundo, nós ouvimos que, não, aquele foi atropelado, assim está de baixa no hospital. Nós ficamos confusos. Mas como? Então, quando este sai do hospital, ele diz, não, vocês, apesar de que estava mesmo almejando o meu insucesso, eu vou reivindicar. E o Chissano foi bem claro, disse, é preciso que respeitemos a vontade do povo. Muito obrigado. E qual é a vontade do povo? A vontade do povo? Eu estava a ouvir uma música aí que dizia, mas quem ganhou? Mas quem ganhou? Então, se nós formos a ver, a resposta que o povo trazia é uma resposta que dava... Fica à vontade. Aí está o microfone. Boa noite, Moçambique. Boa Boa noite, noite. Custódio. A minha malta. Bom, não fugindo do contexto, indo à minha análise, eu vou começar por dizer sobre a lei, né, eleitoral, onde diz que as eleições elas devem ser justas, portanto, ao momento que o povo vá para votar, os resultados, né, no final de tudo, devem ser justos para que o povo possa ver aquilo que o povo de fato foi fazer, né? Bom, eu vou dar os meus pontos aqui, pontos positivos e negativos de tudo aquilo que nós vimos durante o processo eleitoral, né? Que foi bom, também foi negativo. Vimos que o povo finalmente acordou, né? Isto é de louvar, né? É de louvar e agradecer. Estamos a ver agora o povo moçambicano a reivindicar aquilo que de fato é os seus direitos, por 100%, porque é os seus direitos mesmo. Portanto, o povo está a trabalhar, dia e noite, né? Para que haja paz no nosso belo Moçambique, para que haja desenvolvimento. E o governo deve colaborar, né, com isto que o povo quer, né? Bom, aquilo que dizia o colega Chisupa acerca do povo lá em Chimoio, na verdade o governo lá está a trabalhar, né? Está a trabalhar. Eu sempre falo que não é sobre estar num certo partido, mas é sim pensar no povo, porque Samora dizia isso, né? Ao trabalhar, pense em ti, pense na sua família e depois disso pense no outro, né? Que é no povo. Portanto, temos que pensar no povo, que é aquilo que ele estava a dizer, que não é o governo que faz o povo, mas sim o povo que faz o governo. Portanto, Exato. temos que trabalhar nesse assunto, porque é muito importante. O povo deve reparar, o governo deve preparar o povo.
Porque o povo está dia e noite trabalhando para o governo, né? O povo está dia e noite trabalhando para que haja desenvolvimento no nosso belo Moçambique. Está a trabalhar, mas o povo não repara, o governo não repara nisso, porque é o povo que está a trabalhar, não é o governo que está a trabalhar. É preciso reparar nesses pontos, né? Porque é muito positivo, né? Então, a questão do senhor Dom Carlos Mazzini, né? Se olha o nome é este, com o cargo que ele tem, ele não deveria fazer isso, né? Por que que eu digo isso? Digo na questão de favoritismo, isso não pode existir. Portanto, nós temos que optar pela verdade, daquilo que nós estamos a ver. Dizer que não. Temos que ter a coragem de dizer que isso está certo, isso está errado. Bom, se está errado, deve ser assim. Se está certo, também deve ser assim, para que haja melhoria, né? Então, ele não tinha que fazer isso, né? Optar por meio de favoritismo, isso não é bom e o povo lamenta por isso, né? O povo lamenta por isso. Obrigado, Ilustre. Sim. Vamos ouvir mais alguém? Boa noite. Olá, boa noite. Eu chamo-me Edilson e eu gostava aqui de sair um bocadinho da caixa, porque os meus colegas aqui, quase todos, falaram tudo que eu poderia ter falado aqui, né? Eu encontrei a conversa já no meio, está muito bom o debate, mas eu gostava de vos levar para uma reflexão a todos. Quando eu olho para o camarada Luís Supa ali, me recorda algo. Um daqueles amigos que eu tinha que tinha muitas boas condições em casa. E o que acontecia? No caso dele quebrar a televisão, o pai chegava ali e dizia o seguinte: filho, por que estás a fazer isso? Não faz isso, é feio. Então o pai fazia o quê? Comprava uma outra TV. E Edson fica, o pai comprou outra TV, está tudo bem. Então quando ele via essa cabeça novamente, chatear-se com o que está a acontecer em casa, poderia voltar a derrubar a mesma televisão nova. O pai dizer, mas filho, não é bonito, fica feio. Tudo bem, até aí está tudo bem. Vou para a nossa perspectiva. O que acontece conosco? Somos nós aqui, a maioria. Acho que nós usamos mais corcundas nos tempos. Naquele tempo, tu poderias deixar a TV de casa cair. Sinceramente, já tinhas que preparar um ensaio, um bom discurso, que é te fazer entender que o pai não devesse te matar no dia. Pelo menos vai te bater, mas não deve te tirar a vida, porque tu ainda queres viver. Tudo bem. O coração e tudo mais, palpita, tu processas muito, porque sabes que quebraste algo que teu pai soou tanto para poder colocar em casa. Ok, teu pai chega lá e encontra a televisão quebrada. E tu é quem quebraste. Provavelmente vais chupar, que é apurado. Segundo aspecto, tu vais ter uma coisa que chamamos de lição. Qual será a lição? O pai, quando fala, no nosso caso, os nossos pais, quando falam conosco, eu em particular, vou exemplificar não o que me aconteceu, mas assim, eu acredito que era aquilo mais de ralhar comigo. O meu pai podia dizer-me, estás a ver um raio que o meu coração já ficava tipo aqui na mão. Quem te mandou tu quebrares aquilo? E quando ele tirava o cinto, eu já estava totalmente abatido. Eu não deveria mais repetir o que eu fiz naquele dia. O que é que me ficou naquele dia? Lição, não quebre. O que é que está a acontecer aqui? Esta natureza que nós estamos a ter. Eu não vou dizer que o Supa não tem razão, não vou dizer que nós não temos a razão. Eu não estou aqui a avaliar a razão de cada um. Mas cada um tem sua posição. O importante é nós refletirmos no posicionamento de cada um e as condições que cada um tem. Aqui o que eu percebo e concluo é que a maioria, no caso, chora. Chora por quê? Chora porque provavelmente se encontra na parte do exemplo que eu coloquei aqui, de crianças com menos condições para adquirir recursos e que sabem do valor daqueles recursos, então valorizam bastante esse tipo de coisas. Então foi o voto que as pessoas foram lá colocar. E é aquele voto que as pessoas estão a ver a ser violado. Isso descredibiliza totalmente aquela confiança que tu lá foste colocar. Que tipo de pai estás a confiar naquele dia se
o teu pai não pode dar crítica, se não pode ser respeitado aquilo que tu pensas, se os teus desejos não podem se concretizar. Eu acho que as pessoas estão a olhar muito mais neste lado. Sinceramente falando, isto é muito doloroso. A questão do senhor do CNE, eu acho que ele é um mero mediador. É aquele que consegue conversar comigo e consegue conversar com Edson. Edson pode ser daquelas crianças que é favorecida, tem mais brinquedos que eu. Então Edson pode ser daquelas crianças que quando zanga, pega a bola. No meio todos nós estamos a jogar, mas ele zangou, depois pega a bola, diz não, já não joga. Então pode aparecer essa criança e diz, olha, bro, dá-lhe esses putos mais uma hora, só para jogar um bocadinho, só um bocadinho. Depois vamos voltar a fazer as nossas cenas. Por que eu trago esse tipo de comunicação? Eu quero tentar identificar ao povo, quero tentar comunicar no geral, quero trazer uma informação sólida para as pessoas, um exemplo que vai deixar as pessoas com questões que possam responder. Epá, o que se fala, ou do jeito que se fala aqui, eu acho que é da forma mais correta e profissional de se comunicar. Mas sabemos que a nossa população, a nossa sociedade, na maior parte, ainda é analfabeta. Temos que ter em conta que nem todos estamos no mesmo coisa. Temos as nossas desigualdades sociais. Então, tendo esses aspectos, temos que encontrar formas de nos comunicarmos realmente com a nossa sociedade. Temos que ser muito objetivos e, basicamente, essa pode ser a minha opinião até agora. É o que eu poderia concluir até então. Muitíssimo obrigado, Ilustre. Ok. Boa noite. Sim. Muito boa noite e obrigado pela oportunidade. Desde já saudar os telespectadores e desejar uma boa noite e vamos ao assunto. Não tenho muito a dizer em torno do que está a acontecer no nosso país, não é? Mas, sendo moçambicano, também tenho a contribuir com pelo menos uma palavra que se calhar possa ajudar um ou outro, um jovem, um pai, uma mãe que vive neste nosso belo país. Perante as situações que estão a acontecer no nosso país, que tem a ver com as eleições passadas do dia 11 de outubro, nós temos aqui uma situação em que é do conhecimento do povo que o que aconteceu é o nosso normal, nós como moçambicanos, não é? É o nosso habitual. Isto é algo em que nós não é algo de surpresa, em que nós podemos nos surpreender com o que aconteceu. Mas há um porém. Há que pautarmos pelo desenvolvimento do nosso próprio país. O que nós, os jovens, nós, os moçambicanos, precisamos nesse exato momento. Mas há uma coisa que nos espanta quando nós olhamos esse tipo de atitude de certas pessoas. Não quero aqui mencionar, né? Estou a generalizar para não podermos ferir sensibilidades, não é? Mas é importante se ferir sensibilidades. Exatamente. Então, para não ferirmos sensibilidades, então, é feio quando olharmos certas atitudes de algumas pessoas no que concerne aquilo que são os valores morais, não é? Nós, como seres humanos, mas minha contribuição, e eu, como moçambicano, nós sabemos que saímos de uma libertação, que foi em 1975. Foi onde nós alcançamos a independência. Exato. Então, houve um processo de libertação. Então, para tal, Moçambique também necessita de um processo de libertação. Quem é capaz de fazer essa libertação? Aí está a questão. Nós, como moçambicanos, temos de ter
uma mudança de consciência, não é? Exatamente. Para termos uma libertação em Moçambique, temos que ter uma mudança de consciência. Exato. Porque vamos falar, vamos debater, vamos comentar e nada vamos fazer. Até podemos manifestar. Exato. E nada vamos fazer. Certo. Muito. No que diz respeito à libertação, naquilo que nós precisamos no nosso país, tudo quanto nós queremos, a solução só está em Deus. Deus é a única pessoa que pode tirar Moçambique desta situação que nós estamos. Se nós, como moçambicanos, nos unirmos e fazermos uma oração, termos um tempo de interceder para o nosso país, alguma coisa vai acontecer. Eu tenho a fé que alguma coisa vai acontecer, porque nós podemos falar, comentar, dizer, defender este ou este, mas nada vai acontecer. Exato. Mas se nós tivermos a fé e orarmos juntos, alguma coisa vai acontecer. Exato. E é com muita fé que nós colocamos um ponto final a esta transmissão em direto do programa Linha da Frente e com promessas que a voltar na próxima quinta-feira, quando forem precisamente 20h45 minutos aqui na FTV. Eu quero pedir uma salva de palmas pelas contribuições que aqui saíram, não é? Muitíssimo obrigado. Até quinta-feira.